Nossas Bíblias, 1 João capítulo 4, versículo 13. A 21. Estamos já cerrando o penúltimo capítulo. Semana que vem começamos no último capítulo da primeira carta. E passaremos depois para a segunda carta, que é bem pequena. 1 João 4, de 13 a 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus irmãos, nós podemos afirmar no texto anterior que Deus é amor. Nós vimos isso no texto que antecede a partir do versículo 7 até o versículo 12, em que João vem fazendo essa afirmativa de que Deus é amor. Vimos que esse não é o único atributo de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, Deus é juiz e tantos atributos mais que nós podemos dizer de Deus. Mas o texto diz que esse amor de Deus, ele se manifesta ao enviar o seu Filho ao mundo. E às vezes nós perdemos um pouco de vista sobre essa análise que nós devemos fazer sobre o amor de Deus. Às vezes, porque a Bíblia diz que Deus é amor, nós achamos que é um amor como o nosso, que muitas vezes nós amamos e até encobrimos erros dos outros em nome desse amor. Deus não é assim. E aqui nesse texto, João chega onde talvez eu quero afirmar que é onde ele mais queria chegar. Ele, no seu evangelho, no final já do evangelho, ele chega naquele versículo que ele diz que ele escreveu aquilo e aqueles sinais foram demonstrados para a salvação. Aqui João ele mostra sobre a segurança que nós podemos ter em Cristo, a segurança que nós podemos ter como cristãos. E que é necessário que nós tenhamos conhecimento e confiança nessa segurança que temos no Senhor, que o Senhor nos dá. E ele vai falar aqui dessas bases que você pode ter como segurança na sua salvação. Ele fala isso aqui. E esse texto primeiro nos ensina, nós vamos olhar o que esse texto nos ensina. Os versículos 13 a 16, João fala sobre Deus em nós.
Ele faz questão de mostrar isso, quando ele diz: nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Deus está em nós, em que nos deu o seu Espírito. Deus está em nós na pessoa da terceira pessoa da Trindade, na pessoa do Espírito Santo que habita o nosso coração. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então João está dizendo: olha, nós vimos, testemunhamos, temos o Espírito em nós que testemunha conosco, que nos fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Interessante, meus irmãos, que nesse texto nós vamos encontrar todas aquelas provas que nós vimos nos textos anteriores, e nesse texto nós encontramos a Trindade de forma clara. João fala de Deus como Pai, João fala do Espírito Santo que habita em nós, João fala do Filho que é Salvador e que foi enviado ao mundo. E ele diz no 15: aquele que confessar a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, o fato de você confessar a Cristo, o fato de você ter Cristo como dono da sua vida, movido pelo Espírito que atua no seu coração, isso diz que Deus permanece em você. Deus está em você. Meus irmãos, isso é muito importante a gente pensar nisso, porque no Velho Testamento, desde Gênesis, nós vamos vendo Deus se manifesta na sarça, Deus se manifesta com seus poderes, Deus se manifesta nas ufanias do Velho Testamento, na teofania do Velho Testamento, quando Ele se apresenta até de forma humana. Deus está no tabernáculo, Deus está na arca, Deus está no templo, mas agora João está dizendo que Deus está em nós. Note que há uma progressão nisso tudo. Então ele diz que Deus permanece nele, e ele, aquele que confessa Jesus, permanece em Deus. E ele vai dizer no 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele volta a afirmar, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Note que João está vinculando duas coisas muito importantes aqui. O amor de Deus permanece em nós por causa do Espírito Santo, e é demonstrado através de nós pela ação do Espírito. O amor de Deus permanece em nós por causa do Espírito Santo, porque Deus é amor. Aonde não tem Deus, não tem amor. Porque Deus é amor, o amor é o fruto do Espírito. A pessoa que tem o Espírito, ela tem o amor. E se ela tem o amor, ela tem Deus. Porque Deus é amor. Então, quando ele faz a afirmativa de que Deus é amor, ele dá essa ênfase: aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus nele. Então, meus irmãos, o que João está colocando aqui para nós é que uma base da segurança do cristão Deus permanece no seu coração. Deus está em nós. Essa é a base principal que João coloca na sua carta. Ele diz que nós podemos ter segurança porque Deus está em nós. Deus está em nós. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é que é sobre o perfeito amor. Ele começa no versículo 17 e vai até o 21, quando ele vai dizer:
no 17 ele começa: nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Ele está dizendo que o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. O que João está dizendo é que o amor é aperfeiçoado para a confiança nossa no dia do juízo. À medida que nós vamos permanecendo em Cristo, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nós vamos cada vez mais desenvolvendo, aperfeiçoando esse amor no nosso coração. Então ele está dizendo: olha, o perfeito amor que você tem no seu coração te dá a confiança no dia do juízo. Interessante que João vincula a nossa confiança no dia do juízo com o amor de Deus que está no nosso coração. Aí no 18 ele diz: no amor não existe medo. O que ele está sugerindo? Aquele que não tem o amor tem medo do dia do juízo. Por isso muitos têm medo da morte. Por quê? Porque não entende que Deus está nele, ele tem o amor no seu coração. Ele diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que João está dizendo aqui, meus irmãos, é que a perfeição, à medida que o amor vai aperfeiçoando em nós, de forma progressiva, de forma gradual, o medo vai se afastando. O amor vai se aperfeiçoando e o medo vai se afastando. À medida que você desenvolve o seu entendimento sobre o amor de Deus por você, você vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo, o medo provocado pela insegurança. Você vai perdendo o medo provocado pela insegurança da salvação. Você vai perdendo o medo. Quando você não entende do amor de Deus no seu coração, a nossa insegurança é terrível. Aí você fica com medo de pandemia, você fica com medo da crise econômica, você fica com medo de doença, você fica com medo disso, com medo daquilo, porque o amor de Deus não está aperfeiçoado no seu coração. À medida que o amor vai sendo aperfeiçoado, o próprio amor lança fora o medo, e ele diz: o medo produz tormento. Meus irmãos, o cristão, ele não pode viver atormentado, porque ele vai dizer logo: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, se você vive uma vida temerosa, você não é aperfeiçoado no amor, porque o amor, à medida que ele vai sendo aperfeiçoado, o amor de Deus em nós, à medida que ele vai sendo aperfeiçoado, ele lança fora o medo. Então essa manifestação do amor em nós é uma prova da nossa conversão. É uma certeza que você pode ter, que você converteu, que você é salvo, que você é um cristão. É à medida que esse amor de Deus vai sendo aperfeiçoado no seu coração. Às vezes nós ficamos em dúvida com relação a: será que eu sou crente mesmo? A Bíblia diz que muitos naquele dia chegarão até diante do Senhor e vão dizer: nós profetizamos, nós pregamos, nós fizemos isso, e ele diz: apartai-vos de mim. Será que eu não me incluo nesse grupo? Meus irmãos, se o amor de Deus está sendo aperfeiçoado no seu coração, você é uma pessoa convertida. Coloca isso na sua mente. Faça uma avaliação, porque a manifestação do amor em nós é prova de nossa conversão. E aí no versículo 19 vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A realidade, meus irmãos, é que Ele amou como? Dando o seu Filho por nós. Qual é a expressão maior do amor do Pai? Dando o Filho para morrer por nós.
E não foi na encarnação que Deus mostra o seu amor. O amor de Deus é mostrado quando Jesus morre na cruz do Calvário por nós. Ele deu a vida por nós. E isso é de suma importância. E aí, a partir do versículo 20, ele passa a demonstrar qual é a consequência desse amor na sua vida. Ele vai dizer no versículo 20, se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, João gosta dessa expressão mentiroso, né? Ele gosta. Ele já disse isso outras vezes lá atrás. Se você diz que não peca, é mentiroso. Cuidado com a mentira. E ele diz, aquele que diz que ama a Deus e odiar o seu irmão, ele diz, se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está dizendo? É que o amor de Deus em nós tem que ser estendido. Como o amor de Deus foi estendido até nós através de Cristo, o amor de Deus em nós tem que ser levado para o nosso irmão. Meus irmãos, aquele que não ama, não tem Deus no coração, porque Deus é amor. Não tem. E aí ele continua, ora, temos da parte dele este mandamento, e ele coloca aí 2 pontos, nós temos um mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O que ele está se referindo? Que aquele mandamento que ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, como a ti mesmo. É isso que ele está se referindo. Se você ama a Deus, o amor de Deus está no seu coração. Se o amor de Deus está no seu coração, a consequência natural é você amar o seu irmão. Esse texto, meus irmãos, nos ensina sobre Deus, que Deus nos dá pela graça a fé e o amor. Ele diz claramente que você tem que crer no Filho e que o Espírito Santo age no seu coração, te dando amor. A fé e o amor dado pela graça de Deus a nós é a demonstração de amor por nós, do amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, através da sua morte. A manifestação deste amor através de nós mostra a grandeza de Deus. Quando você ama, Deus é glorificado, porque o amor que você expressa não é seu, é um amor de Deus. E aí, aqueles que te veem, eles estão glorificando a Deus. Então, esse texto, ele nos mostra o quanto Deus é amoroso. Nós, às vezes, paramos para pensar como que Deus poderia, um Deus eterno, santo e perfeito, demonstrar através da sua criatura aquilo que Deus tem de talvez de mais belo, que é o amor. Deus é belo em todas as coisas, mas Ele faz questão de mostrar através de nós. Não é a sua justiça, não é a sua ira, não é a sua soberania, eu vou mostrar através de você que você é soberano. Alguns pensam assim, porque eu sou filho de Deus, posso todas as coisas. Meus irmãos, Deus quer mostrar através de você o amor dele. Deus quer que você exale esse amor. Nós precisamos de pensar nisso.
Às vezes nós queremos mostrar que nós somos cristãos pela roupa que usamos, pelo padrão moral que temos. Nós podemos sim, nós devemos tomar cuidado com a roupa que usamos, nós devemos zelar pelo nosso padrão moral, pela nossa fidelidade, mas nada vai refletir mais Deus do que o amor. Se essa igreja começar realmente a demonstrar amor pelo seu próximo, esse amor de Deus, essa cidade verá a glória de Deus. E nós às vezes ficamos pensando, as pessoas vão conhecer Deus, se Deus curar alguém, ressuscitar alguém aqui dentro dessa igreja. Meus irmãos, nada disso mostra o nosso Deus. O que mostra, o que faz com que a gente cumpra toda a lei de Deus, é o amor. É o amor. Então, ele está nos mostrando a grandeza desse atributo. Nós não podemos esquecer que os atributos de Deus continuam, eles não diminuem, não são maiores ou menores do que o amor, mas nós temos que entender que é esse amor que Ele derramou no nosso coração através do seu Espírito, amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário por nós. E esse texto também nos ensina uma coisa que é séria. Se você tem Jesus como dono da sua vida, você tem amor no seu coração. O que pode estar acontecendo é que você às vezes tem impedido a manifestação desse amor por diversos motivos. Você pode ser uma pessoa com uma visão muito individualista. Você pode ser uma pessoa que não acredita que pode demonstrar esse amor, acha que isso é bobagem, nesse mundo que nós vivemos, onde ninguém quer demonstrar amor. Mas, se você não tem Cristo, eu quero dizer uma coisa, você não tem Deus no coração, você não tem amor. Os que não têm Cristo como dono da vida, não tem amor. Você pode dizer assim, meu avô que não era crente, tinha amor pela minha avó. Meus irmãos, eles tinham diversos sentimentos que podem ser até demonstrados como forma de amor. Mas o amor verdadeiro só tem no coração quem tem o Espírito Santo de Deus. E só tem no coração o amor verdadeiro, aqueles que nasceram de novo. Se não houver novo nascimento, não tem amor. Pode ter muitos sentimentos parecidos com amor, mas amor verdadeiro não tem. Porque o amor verdadeiro procede de Deus. Procede de Deus. Você só pode experimentar o amor de Deus com a sua conversão. Se você não for convertido, não tem. E de forma prática, o que nós temos que praticar nesses textos? Nós devemos pensar, refletir sempre sobre esse amor de Deus. Nós temos que lembrar sempre que nós temos um Pai que nos ama, que é amoroso e que Ele quer que você reflita esse amor, que você propague esse amor, que você ame. E nós precisamos de perguntar, meus irmãos, será que nós verdadeiramente estamos amando? Qual é a expressão de amor nossa para o nosso irmão? Como que eu posso provar para mim mesmo que eu amo o meu irmão? Como é que eu posso provar isso? Nós não podemos esquecer dos demais atributos de Deus, como justiça, soberania, glória, fidelidade dEle. Nós não podemos esquecer desses atributos. Mas, meus irmãos, aquele que nós devemos praticar com maior seriedade é o amor. E nós precisamos de
nos preocupar com isso. Nós precisamos de demonstrar isso, porque se nós não demonstrarmos amor para o nosso próximo que nós vemos, nós não nos convencemos de forma alguma que temos o amor de Deus no nosso coração. E o que é pior, nós não convencemos a ninguém que temos Deus no coração. Porque é isso que ele afirma. Se você não ama o seu irmão que vê, como você pode amar a Deus que você não vê? E se você não ama o seu irmão e diz que ama a Deus, ele afirma: você é mentiroso. Você está mentindo, porque é impossível alguém amar a Deus e ter Deus no coração e não amar o seu irmão. Você tem que amar. E como que eu faço para amar o meu irmão? Ore ao Senhor, peça ao Senhor que realmente Ele fale ao seu coração, que Ele trabalhe na sua vida, Ele quebre as cadeias que impedem você de amar. Ore a Ele, fale com Ele, peça a Ele para te ajudar. Eu quero concluir dizendo que Deus usa o amor do cristão pelo seu irmão para atrair os seus escolhidos e salvá-los através da obra e da ação do Espírito Santo. O amor, meus irmãos, é um instrumento na mão de Deus. O amor de Deus é um instrumento na mão de Deus para atrair as pessoas. As pessoas são atraídas pelo amor. Até os animais são assim. Se você dedicar amor a um animal, a um cachorro, ele se aproxima de você. Até o animal é assim. Então nós precisamos de entender que a ação de Deus em nós, a ação do Espírito Santo em nós, passa necessariamente por amarmos aos outros, por uma ação dele na nossa vida. Que nós possamos pensar nisso, que não venhamos a viver uma vida religiosa, cheia às vezes de conhecimento bíblico, cheia de religiosidade, estando no culto, fazendo todas as coisas que temos que fazer, e temos que fazê-la, mas não podemos esquecer o amor. E aí Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios: você pode falar na língua dos anjos, você pode fazer o que você quiser, você pode curar, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver amor, você é como um sino que bate. Você não tem nada serve. O que você precisa entender é que tudo começa no amor. Por isso, quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, o primeiro que ele coloca é amor. É a primeira coisa que se manifesta no coração de um cristão, é amor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nos ensine a amar para a glória do nome dEle. Amém? Vamos passar para a nossa ceia. Queria chamar os presbíteros que viessem aqui